Poucos técnicos no futebol brasileiro sabem adaptar o seu jeito de jogar como o Renato Gaúcho. Para muitos ele é apenas um gestor de vestiário, para outros um técnico considerado simples demais. Mas quando o seu jeito de jogar encaixa, Renato Gaúcho faz os seus times terem aproveitamentos absurdos. Mas além de todo o folclore que existe em torno dele, você realmente sabe como jogam as equipes do Renato Gaúcho? Como elas atacam, como elas defendem, como funcionam os sistemas de Renato? Então é isso que você vai entender agora nesse vídeo. Ídolo no Grêmio, Renato Gaúcho levou para fora do campo como treinador as suas características que tinha dentro de campo. Bastante ofensivo e, acima de tudo, muita confiança e coragem para jogar. Os times de Renato não têm nenhum medo de atacar e essa filosofia aparece em todos os times que ele treinou. Diferentemente do Fernando Diniz, por exemplo, o Renato não é um treinador que se atém apenas a um modelo de jogo, mas a gente percebe nos padrões que ele tem esquemas preferidos, que são o 4-2-3-1, com 2 pontas bem abertos, e o 4-3-3, principalmente com 3 volantes. Mas tem uma estrutura que aparece em praticamente todos os trabalhos do Renato. O estilo opta por 2 volantes e 2 pontas bem abertos. Renato gosta de atacar os corredores. Um meia com liberdade para circular, um atacante que não fique tão fixo e apoie também para o jogo apoiado e dê profundidade ofensiva. Essa base dá equilíbrio, mas também permite que o time tenha ataque com muita velocidade. O que mais define o time do Renato Gaúcho é a forma como eles atacam. Características muito claras. Um bom exemplo aconteceu com o Grêmio de 2023, que tinha Luis Soares. Pelos lados, Ferreira e Bitelo. No centro do ataque, o uruguaio saía da profundidade e dava opção para passe. O tempo inteiro ele recuava para participar dessa construção. E quando fazia o passe, já atacava as costas dos zagueiros. Esse movimento confundia a última linha adversária, mas é um movimento simples, só que ao mesmo tempo dificílimo de se marcar. Só que no início do vídeo eu disse que Renato tem capacidade para se adaptar. E em alguns momentos do Grêmio ele foi testado principalmente por conta de lesões. Ele chegou inclusive a abandonar o modelo de jogo com 2 pontas abertos. Com muitos jogadores no departamento médico, Renato recorreu a uma solução bem curiosa e agora familiar no Vasco. O treinador optou por colocar o cuiabano como um meia, por dentro, na frente dos volantes. Nesse modelo, o cuiabano tinha a possibilidade de atacar o espaço, finalizar, fazer tudo o que ele sabe, potencializar cada vez mais a vocação ofensiva do jogador que era lateral na base. Ao mesmo tempo, abria o corredor para o Reinaldo chegar na linha de fundo. Então o time passou a jogar de um 4-3-3 e 4-2-3-1 para um 3-4-2-1, com 3 zagueiros na base de construção. Deu certo em alguns jogos, o cuiabano explodiu e essa variação mostrou mais uma vez: Renato tem princípios claros, mas não tem medo nenhum de mudar a sua estrutura de jogo. E no Flamengo, a gente também pode lembrar que o Renato bateu na trave, quase foi campeão da Libertadores da América. Só que para muitos, e se você conversa, com certeza você vai ter esse feedback, Renato foi o melhor treinador desde que o Jorge Jesus saiu dessa era moderna do Flamengo. Teve um aproveitamento impressionante, mas mais do que isso, foi Renato quem conseguiu dar continuidade ao trabalho do Jorge Jesus e explorar conceitos ofensivos bem definidos. A ideia era muito simples, a estrutura era sempre de um jogo apoiado curto, o jogo do pé em pé, mas Renato não fixava os jogadores em um lugar específico, dava liberdade para que esses apoios aparecessem em todos os setores do campo. A orientação era bem clara, Renato queria apenas uma coisa: aproximação o tempo inteiro entre os jogadores. Sempre que possível, 2, 3, 4 atletas próximos à bola. Isso acelerava a circulação e facilitava a criação dos jogadores. E no ataque, o Gabigol tinha a opção de o tempo inteiro atacar o espaço, mas sair de entre os zagueiros para dar a opção de passe. Então fica claro, mais uma vez, no trabalho do Renato, como ele é um cara camaleão, adaptável. Mas fazendo pesquisa para esse vídeo, o que mais me chamou a atenção foi como o Renato Gaúcho quebrou completamente o estigma de que ele era um técnico teimoso ou até mesmo soberbo para muitos. Você se lembra no Mundial de Clubes como o Fluminense se portou diante de gigantes, como por exemplo a Inter de Milão? Ele foi humilde o suficiente para reconhecer a superioridade técnica da Inter de Milão. Não sei se você se recorda, mas no meio do Mundial, Renato Gaúcho mudou seu esquema para 3 zagueiros: Freitas, Inácio e Thiago Silva na sobra. A ideia era clara: segurar as subidas do Dumfries no corredor e também igualar no centro da área com Lautaro Martinez e Marcos Thuram. O tempo inteiro, os 2 atacantes da Inter de Milão se chocavam com Freitas e Inácio e ainda tinha o Thiago Silva na sobra. Renato decidiu espelhar a Inter de Milão em campo. Em vários momentos na partida, inclusive, o Fluminense desceu para uma linha de 6. Além dos 3 zagueiros, somavam-se a ele os 2 laterais, René e Samuel Xavier, e também o volante Bernal. Ou seja, o Fluminense chegou a marcar um 6-3-1. Além deles, Martinelli e Nonato se desdobravam o tempo inteiro para ocupar os espaços no meio do campo.
campo. Com essa mudança, então, o Renato conseguiu neutralizar o principal ponto forte da equipe italiana e levou o Fluminense até a semifinal do Mundial de Clubes. Só que fora de toda essa parte teórica e tática do Renato Gaúcho, tem um ponto que me chama muita atenção em todos os trabalhos do Renato, que é a confiança. É impressionante a expressão que o Renato utiliza nas coletivas. Dar confiança aos jogadores. Ele quer que no último terço os jogadores tenham liberdade para driblar, para fazer o que sabem fazer como jogador. Ele acredita que os talentos têm liberdade para decidir. Por isso os times costumam valorizar o drible, o improviso, as jogadas individuais. Mas tem uma coisa que é inegociável em todos os trabalhos do Renato, que é a coragem. Ele quer que os jogadores assumam responsabilidade, que tentem um lance diferente no último terço e que não tenham medo de arriscar. Por isso é injusto e incorreto definir o Renato Gaúcho como um treinador que não é estudioso, não valoriza suas equipes e não tem variações táticas. Muito pelo contrário. Talvez o Renato não conte para a torcida nem para a imprensa o que ele pensa sobre o futebol, mas as suas equipes dentro de campo e as suas variações mostram sim que o Renato não tem nada de um treinador que fica na praia. Muito pelo contrário. E com certeza no Vasco da Gama o trabalho não vai ser diferente. A gente vai ver muita variação, equipes que tenham profundidade e, acima de tudo, equipes com confiança. Agora fica a pergunta e eu quero saber de vocês aqui embaixo, como essa ideia do Renato Gaúcho pode aparecer ao longo da temporada. Se você gosta de entender a parte tática do Vasco, eu sugiro você se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo. Eu sou João Pedro Fará e mudo a sua forma de ver o Vasco jogar.